Caros colegas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Esteves, advogado, professor de processo penal, direito penal. Hoje nós vamos introduzir a aula de número 1, o artigo 1º da parte geral do Código Penal brasileiro. Bem, vamos lá. A redação do artigo diz: não há crime sem lei anterior que o defina, ponto. Não há pena sem prévia cominação legal. A redação do artigo, caros colegas, é muito simples. Porém, temos que atentar para várias coisas relevantes, principalmente para matérias de prova, concurso, exame de ordem. Bem, não há crime sem lei anterior que defina. O que fala a redação nessa primeira parte? Que uma conduta realizada por um indivíduo, se não está taxativamente no Código Penal, em seu artigo considerado crime, aquela conduta jamais pode sofrer uma punição ou muito menos ser criminalizada, porque na data do fato, de um determinado fato, não existia uma lei anterior que definia aquela conduta como crime. Perfeito? A segunda parte, e não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, se o sujeito também praticou alguma conduta que não está criminalizada, que não existe uma pena, por mais que existem bons costumes, analogia, essa conduta não pode ser criminalizada. Um exemplo muito simples para você entender o artigo 1º. Vamos lá. Em 2018, o legislador, através de uma lei complementar, acrescentou no nosso Código Penal o artigo 218-C, onde que fala que a divulgação de vídeos com relação a uma cena de estupro ou qualquer relação sexual sem consentimento se tornou crime a partir de 2018. Perfeito? Então, a partir de 2018, quando a lei entrou em vigência, começa o crime, então, a divulgação, por exemplo, por WhatsApp, de imagens de sexo, de um estupro, você divulgar, perfeito? Você não precisa ser um sujeito no vídeo, simplesmente divulgar. Vamos lá associar essa lei de 2018 com o artigo 1º do Código Penal. Se o sujeito, a lei, guardem bem, colegas, a lei é de 2018. Em 2017, determinado sujeito praticou a conduta de divulgar em um WhatsApp uma imagem de sexo onde uma determinada senhora está sendo estuprada, perfeito? Veja bem, vamos supor que a polícia teve conhecimento. Veja bem, a divulgação foi em 2017. A polícia teve conhecimento em 2019 desse vídeo. Pois bem, o delegado de polícia, autoridade policial, instaura um inquérito policial para apurar aquele suposto crime. A partir de começam as investigações, o delegado de polícia observa através de perícia técnica que aquele vídeo foi divulgado, veja bem, está nas redes em 2019, só que a lei de 2018, só que esse vídeo foi divulgado em 2017. Senhores colegas, vai haver criminalização da conduta? Claro que não, porque a divulgação do vídeo foi em 2017. E o artigo 1º diz: não há crime sem lei anterior que defina. Apesar das imagens estar disponíveis
para a autoridade policial pela ocorrência em 2019, foi constatado que essas imagens foram divulgadas em 2017. Veja bem, senhores, não existia lei em 2017. A lei entra em vigor em 2018. Então, devido ao artigo 1º do Código Penal brasileiro, essa conduta é atípica. O inquérito policial tem que ser arquivado. Por quê? Porque foi constatado em perícia técnica que aquela divulgação pelo WhatsApp foi feita em 2017. Apesar de a polícia tomar ciência em 2019. Porém, a lei entra em vigência em 2018. Devido ao artigo 1º do Código Penal, essa conduta comprovada através de perícia, que esse vídeo foi inserido em 2017, não existia crime, porque a legislação começou em 2018. Olha como fica fácil caros colegas, vocês entenderem o artigo 1º. Agora eu vou repetir a redação com um exemplo. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então aí é um exemplo, senhores, mas vamos dizer, um dos mais recentes, para dar aplicabilidade ao artigo 1º. Perfeito? Veja bem, é importante salientar que o artigo 1º do Código Penal brasileiro tem uma redação praticamente idêntica na Constituição Federal, tem um artigo 5º, no seu inciso 39, que diz basicamente a mesma coisa do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, só muda aí, e nem pena sem prévia cominação legal. Então, esse artigo 1º, ele está embasado na Constituição Federal, aonde dizemos, senhores, muito importante frisar um dos princípios, que é o princípio da legalidade. Princípio, então, da legalidade. Então, o artigo 1º, eu cito o exemplo do estupro. Recapitulando, 2018, a autoridade policial tomou conhecimento em 2019, mas o vídeo foi produzido em 2017. Então, conduta atípica. Qual o fundamento? Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Perfeito, senhores? Uma coisa muito importante também para atentar com relação ao artigo 1º, que às vezes é matéria de prova, inclusive já caiu uma prova no Ministério Público a respeito dessa questão, mais ou menos no ano de 2000, que foi a única vez que se teve uma interpretação distinta ao que eu vou falar agora. O que acontece? A redação do artigo diz: não há crime. Perfeito? Porém, apesar do artigo 1º não tipificar o crime de contravenção, que é o crime de menor potencial ofensivo, o crime de contravenção também, senhores, é muito importante frisar, ele se enquadra. Então, não há crime, mas também contravenção. Então pode ter questão de prova, às vezes, pegar os senhores para falar da contravenção. Então a contravenção é a mesma coisa. Com relação à pena, não há pena sem prévia cominação legal, a medida de segurança também se aplica. Tirando essa prova do concurso mais ou menos do ano de 2000, onde eu era um mero estudante de direito, que houve uma exceção que o examinador entendia ainda que não poderia falar da contravenção e nem da medida de segurança. Acontece que hoje, a corrente majoritária nos dias de hoje, sempre frisa essa importância do artigo 1º com relação ao não há crime. Lembrem-se hoje, não está no artigo, mas a contravenção também entra, sem prévia cominação legal. Não há pena ou medida de segurança. Perfeito? Atento a isso, senhores. É das coisas mais importantes do artigo 1º. Outra coisa que eu quero frisar, vou dar uma pincelada muito rápida com relação a isso, até porque eu vou ter uma aula específica dos princípios, porque terá mais delongas a respeito do assunto, mas o artigo 1º
juntamente com o artigo 5º, inciso 39, se diz também o quê? Que se pode querer? O princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade e o princípio da taxatividade. É muito importante frisar que o artigo 1º, em estrito sensu, engloba esses princípios. É fundamental o conhecimento disso. Pode vir numa prova. Senhores, o que tange o princípio da legalidade no Código Penal? Tem que lembrar do artigo 1º. Perfeito? Outra coisa, a norma tem que estar escrita. Essa anterioridade da lei não se pode aplicar os bons costumes, não se pode aplicar a analogia, porque não está tipificada a conduta no momento que ela é realizada, onde existe uma lei anterior. Importante frisar, é a importância do artigo 1º. Volto a frisar, não há crime sem lei anterior que defina. Lembra o exemplo do estupro. Lembra o exemplo de inserir imagens sexuais de um suposto estupro ou de um estupro. Perfeito? Esse é o exemplo cabal. Outra coisa, se atente, não há crime, não se esqueça da contravenção, que se enquadra. Não há pena sem prévia combinação legal. A pena pode ser também o quê? Medida de segurança. Perfeito, senhores? Isso era o mais relevante que eu tinha para passar para os senhores hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal e eu vou estar depois mandando aqui os vídeos para a respeito dos princípios, para ajudar a embasar o estudo dos princípios juntamente com o artigo 1º do Código Penal. Grande abraço, caros colegas.